Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Quão maravilhoso é, Senhor, a Tua presença. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és portentoso. Sem Ti nada sou, nada posso, nada tenho. A Ti o meu louvor, a minha gratidão, o meu amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Olá, queridos, estamos começando mais um Profetizando Vida. Bendito seja o nome do Senhor, pois a Ele pertence a sabedoria e a força. Estamos deveras alegres, felizes, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por esta razão que de fato estamos alegres. Glória a Deus. Desejo que este domingo, que já está aí no apagar das luzes, continue a ser bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor continue a se manifestar intensamente. Seguimos aqui enclausurados, não é? Confinados, isolamento social, distanciamento social. Tudo isso faz parte de uma história, tudo isso faz parte de um roteiro que muitas pessoas ainda não conseguiram entender, decifrar ou decodificar tudo aquilo que está acontecendo. A realidade é que este roteiro deve ser comparado sim a um filme. E dentro desse filme nós estamos aí também como protagonistas e coadjuvantes. Há os que são protagonistas e há aqueles que são meramente coadjuvantes, que são aqueles que ficam apenas sentados para ver o que vai acontecer, sem nada a fazer, sem aproveitar bem a oportunidade, a chance que Deus está nos dando de poder fazer algo em favor da humanidade. As crises multiplicam-se mundo afora. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, na Grande Boston, graças a Deus que as coisas por aqui andam tanto quanto tranquilas em relação ao que está acontecendo em muitas outras cidades aqui nos Estados Unidos. Todos estão acompanhando pelos principais meios de comunicação as dificuldades que governantes, governadores e prefeitos estão enfrentando, e o próprio presidente da República, mediante a tantas manifestações que extrapolaram a realidade do que é realmente uma manifestação, do que é realmente expressar a sua tristeza, a sua angústia, a sua frustração em relação a um crime, né, que aconteceu na última segunda-feira. Enfim, isso tudo está acontecendo, mas ainda que algumas pessoas tenham uma visão caótica da situação, ainda que algumas pessoas interpretem isso como o fim de tudo, não, absolutamente não é o fim, porque Deus não perdeu o controle de nada. Embora os homens estejam aí se debatendo como resolver o problema, como solucionar o problema, o roteiro de Deus permanece inalterável, porque tudo aquilo que a gente vê acontecer aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, qualquer parte do globo terrestre, essas manifestações em Hong Kong, a situação também está bastante tumultuada, né? Há uma dificuldade enorme de lidar com questões políticas e sociais. Tudo isso está escrito no roteiro de Deus. Não tem nada fora da vontade de Deus, não tem nada fora daquilo que Deus realmente tem a fazer nesses últimos dias. Claro que tudo isso também sinaliza para um aspecto interessante. É o epílogo, né, desse filme que a igreja está vivendo. A igreja está dentro desse contexto. E dentro desse contexto, a igreja deve sim marcar a sua presença como protagonista. Não podemos absolutamente cruzar os nossos braços e ficar aí esperando a coisa acontecer, vamos ver como é que fica. Não é vamos ver como é que fica. Nós temos que nos levantar e profetizar a palavra de Deus, porque Deus nos chamou para profetizar vida. Enquanto as pessoas estão se matando, roubando, tumultuando, agredindo, sendo agredidas, tudo isso, querido, faz parte de um mundo sem Deus.
faz parte de um mundo que ainda não atentou para o amor de Deus, porque quem vive o amor de Deus não se intromete em questões como essas que nós estamos vendo nesses últimos dias. Enfim, tudo isso realmente tem sido bastante preocupante, mas, reitero, está tudo dentro do roteiro de Deus, está tudo dentro do controle de Deus. Nada foge ao controle do Todo-Poderoso, porque é Ele quem de fato escreve a história da humanidade. A história da humanidade tem sido escrita pelo dedo de Deus. E à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai anotando nos seus anais celestiais, nos seus livros celestiais, no seu cartório. E lá na frente é que as pessoas então terão que ser responsabilizadas, e de fato serão responsabilizadas, quer seja pelas leis humanas, quer seja pela lei de Deus. Aliás, da lei de Deus ninguém escapa. Você pode aprontar, pode fazer o que você quiser. Pintar o 7, como diz lá no Rio de Janeiro. Pinta mesmo o 7, faz a bagunça que você quiser fazer. Agora tem uma coisa, Deus chamará a cada um para dar conta das suas obras. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo, cada um dará conta de suas obras a Deus, porque ninguém pode escapar ao olhar de Deus, ninguém pode escapar das mãos de Deus, ninguém pode escapar da preciosa onipresença de Deus. E não somente, Deus é não somente onipresente, como também é onisciente e onipotente. Então, não há como escapar de nada daquilo que se faz aqui nesse mundo, não há. Seja o julgamento humano ou o julgamento divino, de alguma maneira você vai pagar. E quando você é julgado de forma errada pelo juízo humano, não tem problema não. As consequências virão lá no dia que você tiver que prestar contas a Deus. Nada mudou. Pois bem, queridos, nós estamos começando aqui mais um programa Profetizando Vida. E eu quero lembrar a cada um de vocês que o nosso livro 2, Uma Só Carne, está à disposição de todos aqueles que amam a leitura. 2, Uma Só Carne é um livro que apresenta a vocês alguns pontos fundamentais, pilares, que eu chamo pilares da vida 2, pilares da vida no lar. São 7 pilares interessantíssimos que apresenta de forma objetiva, de forma clara, aquilo que nós realmente precisamos praticar para ter uma vida 2 abençoada, um casamento abençoado. E eu glorifico a Deus porque eu posso dar testemunho disso, dos 37 anos e 39 anos já juntos, que nós glorificamos a Deus, eu e minha esposa, a pastora Rosângela, que todos os dias a gente está aqui dentro de casa, tranquilo, não tem essa agressividade, não tem esses atropelos que a gente ouve por aí, não, graças a Deus que não temos, porque nós temos a nossa vida ajustada na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, 2, Uma Só Carne não tem um kit de receitas, como uma receita de bolo para o casamento. Não é nada disso. É você examinar a palavra de Deus, examinar as Escrituras e entender que Deus tem um controle sobre nós e nós precisamos nos ajustar ao padrão de Deus. Tem muita gente que quer que Deus se ajuste ao seu padrão, à sua forma de pensar, ao seu modus vivendi, ao seu modus operandi. Deus não vai se adaptar a nada dessas coisas, não. Somos nós que temos que nos ajustar ao padrão divino, queridos. Somos nós. Nós, humanos, feitos imagem e semelhança de Deus, precisamos nos ajustar ao padrão do Pai Celestial. Amém? Pois bem, desculpe. É interessante que nós queremos falar nesta oportunidade aqui sobre o nosso livro e mostrar para vocês a necessidade de nós lermos e estudarmos e buscarmos conhecimento. Não há dúvida alguma de que é preciso realmente estarmos mais dedicados à leitura. E este é um tempo excepcional, né? O nosso livro é um e-book. Você, ao comprar lá no Amazon, amazon.com, tá aí na descrição do vídeo, entra lá, escreve 2, Uma Só Carne, e aí você vai poder baixar o livro para o seu celular, para o seu laptop, enfim, para o seu iPad, né? E você vai poder ler sim o nosso livro e assim ser poderosamente abençoado e enriquecido. Então não deixe de adquirir o nosso livro, ajude-nos aí, coopere com o nosso trabalho, com o nosso ministério, porque seguimos aqui, dentro de pouco tempo mais, eu creio que mais uma semana, nós já teremos mais um e-book
né? Mais um e-book, graças a Deus. Está chegando aí um personagem extraordinário do Antigo Testamento, baseado na vida de um personagem maravilhoso, um homem que realmente fez a diferença na sua geração, na sua época, em um tempo de crise, em um tempo de confinamento, em um tempo de escravidão, um tempo de muitas dificuldades, muita pobreza. Este moço fez toda a diferença e você vai conhecer um pouco da história dele através do livro que estaremos lançando dentro de mais 1 ou 2 semanas. Estamos nos finalmente, e você vai ter a oportunidade então de também adquirir esse e-book, e também será lançado como livro. Então quero aproveitar para deixar você aqui o meu carinho, o meu apoio e a minha palavra de ânimo, né? Olha, vamos nos unir, vamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso entorno, por uma única razão: tudo nos mostra que Cristo está às portas. Jesus está voltando, e é fato que a vinda de Jesus é iminente, e nós não podemos absolutamente estar aí com picuinhas, perdendo tempo com coisas triviais, com futilidades. Não, nós temos que concentrar-nos naquilo que é importante, naquilo que é preponderante, naquilo que é essencial, ou seja, estarmos com a nossa vida pautada na palavra de Deus, estamos com a nossa vida pautada em Deus. E à medida que nós nos envolvemos com Deus, Deus se envolve conosco, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Está dado o recado aí, 2 uma só carne. Quero que você anote aí, compre, adquire, divulgue, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, porque há de ser bênção para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu lar. Amém? Pois bem, queridos, há uma palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa edificação na noite deste domingo. Já são quase, aliás, 1 minuto para as 7 da noite, e nós queremos transmitir uma palavra de encorajamento para você, uma palavra de fé, porque aqui, finalmente, profetizando vida, querido. Nós viemos aqui para profetizar vida, e é isso, não viemos aqui para falar de tragédia, de morte, não estamos alheios aos fatos que estão ao nosso entorno, absolutamente não. Estamos acompanhando, mas mais do que acompanhar, sabe o que nós estamos fazendo? É interceder, é orar para que Deus tenha misericórdia desta geração e compadeça-se daqueles que guiam-se por informações várias, por filosofias, ideologias e fantasias e ismos que simplesmente não valem para nada, não servem para nada, porque ao terminar esta vida, onde é que você vai passar a eternidade? Ao terminar esta vida, nós teremos que prestar contas a Deus. E o que é que nós diremos para Deus? Deus, o negócio é o seguinte, sabe o que eu aproveitei para fazer enquanto eu estive lá na terra? Eu simplesmente aproveitei para pintar o set, fazer aquilo que eu queria fazer, dei vazão à carne mesmo, fiz uma bagunça, estraguei a vida dos outros, matei, roubei, destruí. Olha, Deus, foi isso que você fez. Aí, querido, a sentença será lavrada pelo justo juiz. E é isso que eu quero que você entenda, que Deus, que escreve o roteiro de nossas vidas, Ele não quer que a nossa vida, a nossa história, termine de uma forma catastrófica, de uma forma horrível, de um fim bizarro, de um fim horripilante. Não é esse o propósito de Deus, não é essa a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que o homem mude de vida, o homem tenha consciência dos seus próprios pecados e tenha coragem de romper os laços com o pecado, com o mundo, com o diabo, com os demônios e dizer: Deus, seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero que o Senhor domine sobre mim. Eu quero que o Senhor governe sobre mim. Eu quero que a tua vontade prevaleça sobre mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Que coisa tremenda. Nós precisamos então entender que a nossa história está sendo escrita pelo dedo de Deus. O nosso roteiro, esse filme maravilhoso da vida de cada um de nós,
ele deve ser realmente tratado com muito carinho, com muito cuidado, deve ser observado com muita atenção, porque a maneira como nós agimos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós procedemos, vai determinar qual será o fim desse roteiro, qual será o fim desse filme que se chama você, eu, nós, todos os que estão na face da terra. E eu quero crer que você, como uma pessoa inteligente, você como uma pessoa sábia, você como uma pessoa que tem raciocínio, está pensando numa coisa, sabe uma coisa? Eu olho para um lado, tudo quebrado, olho para o outro, é politicagem, olho para o outro, é quebradeira, é roubalheira, é isso, é aquilo, é mentira, é engano. O mundo, querido, isso para mim não muda absolutamente nada, porque as escrituras me deixam seguros do que está acontecendo. O mundo jaz no maligno. Vou repetir, o mundo jaz no maligno. Sabedor de que o mundo jaz no maligno, por que eu vou ficar aí roendo unha, arrancando os cabelos? Eu vou lutar a favor desse, eu vou lutar a favor daquele. Não, lute pela causa do evangelho. Lute em favor daquele que é a verdade e a vida e o caminho. Lute em favor da sua própria salvação. Eu não vejo essa gana, essa determinação, essa vontade das pessoas de lutar contra o pecado, por exemplo. Não, pastor, o pecado, sabe, uma coisinha aqui, outra ali. Querido, mas a Bíblia diz que o pecado está aí, a porta, batendo a porta, e você não luta. Muitas vezes as pessoas não lutam contra o pecado, pelo contrário, cedem ao pecado, e a Bíblia diz que quando o pecado é consumado, ele gera a morte. E é aí que está o perigo da vida das pessoas, em simplesmente terminar o roteiro da sua vida, o roteiro do seu filme, de forma desgraçada. Que palavra forte! É verdade, porque quem não tem a graça é o quê? É um desgraçado. E é o que nós estamos vendo ao nosso entorno. Milhares e milhões e até bilhões de desgraçados que não reconhecem que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas, e por conta disso estão escrevendo a sua própria história, fazendo tudo ao seu bel prazer. E não esperem purgatório, não esperem depois da morte dar um jeitinho. Não, eu vou dar. O senhor não está entendendo, pastor Wellington. O senhor não está entendendo nada. Depois da morte tem um jeitinho brasileiro, jogo de cintura. Não, para com essa besteira, que não tem nada disso não, querido. Depois da morte segue-se o juízo, e é importante que você entenda que o nosso roteiro está sendo escrito pela mão de Deus. Seja você, creia você em Deus ou não, queira você aceitar ou não, não interessa. Deus está acompanhando passo a passo. E eu vou explicar isso já já, mas eu quero deixar aqui, nessa introdução, nessas considerações introdutórias, que você tenha juízo, toma juízo e para de lutar em favor daquilo que não traz absolutamente nenhuma edificação espiritual, não traz absolutamente nenhum resultado, nenhum benefício, nem para a sua alma. Nem para sua alma, nem para si próprio, não. Eu vou lutar, vou arrebentar, vou quebrar, vou partir, vou chutar o pau da barraca, e comigo é assim, pastor. O negócio é o seguinte, se não agir, se não der jeito pela lei, vai pela força da carne, pelo braço eu vou destruir, vou arrebentar. Querido, isso não vai funcionar. Não vai funcionar, é por engano. Você está sendo enganado, ludibriado pelo capeta, pelo demônio, pelo diabo. Você está sendo ludibriado. Por quê? Porque você está lutando em favor de uma coisa, lutando às vezes em favor de uma coisa legal, às vezes em favor de uma coisa real, às vezes uma coisa diante aos olhos de Deus justa, mas a forma como você está fazendo não tem aprovação nem dos homens que estão no domínio, no governo, que tem a lei na palma da mão aí, e muito menos diante de Deus. Então, é tudo besteira. O que está acontecendo é tudo besteira. Não vai dar em nada, não vai resultar em nada quando você toma as rédeas da situação e acha que você é o cara e tem que resolver, nem que seja na força da carne. Não vai dar jeito, não vai funcionar. Então vamos
para o roteiro de Deus, vamos atentar, atinar para o roteiro de Deus para a nossa vida, que é o que importa, é o que interessa nesse contexto que nós estamos inseridos. Isolamento, como já disse aqui, isolamento social. Continuamos aqui, já para a 11ª semana que eu estou confinado, né? Sai ali só para ir no supermercado e já tem que voltar, e ninguém fica exposto, brincando com uma coisa tão séria como essa, não é? Até porque depois dos 50, meu amigo, tem que tomar cuidado. Baixa a bola, porque você não é mais aquele jovem que você achava que era, pensava que era. Já não é mais. Depois dos 50, querido, ó, baixa a bola, vai com calma, presta atenção, cuide da sua saúde, cuide da sua casa, cuide da sua família, porque o roteiro está sendo escrito. O roteiro está sendo escrito. E aqui é isso que eu quero realmente falar nesta noite, sobre quando Deus escreve o roteiro da nossa história. Quando Deus escreve o roteiro da nossa história. Todo ser humano sempre tem sua atenção despertada para filmes, né, ou para ouvir histórias. Não, quero ouvir, olha, eu ouvi a história de um cidadão, a história de Charles de Gaulle, por exemplo. Já leu a biografia de Charles de Gaulle? É uma história muito linda, muito maravilhosa. Ainda menino, brincando, ele liderava os seus irmãos, né, brincando de guerra, de guerrear, e orava sempre que ia dormir, orava: Deus, que a França entre num conflito terrível, esteja numa situação caótica, e que eu seja a pessoa que o Senhor vai usar para mudar o cenário da França. Olha, 40 anos depois desse menino estar brincando, aquele menino então veio a ser presidente da França por mais de 10 anos. São histórias lindas, são biografias que inspiram a gente entender que Deus está realmente escrevendo a história do nosso roteiro. O nosso roteiro está sendo escrito pelo dedo de Deus. Pois bem, do início ao desfecho do nosso roteiro, tudo está sendo detalhado. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 139 e o verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda haviam. Olha só aí, presta atenção a esse detalhe. Os teus olhos, olha aí o DNA aí, revela-se o DNA. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro, Deus escreve ou não escreve? Deus escreve ou não escreve? Claro que sim, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda haviam. Esse é o Deus a quem eu sirvo, é o Deus a quem servimos, o Deus vivo e poderoso, poderoso na guerra, poderoso na batalha, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Esse é o Deus que eu e você cremos, querido. Aleluia! Presta atenção a isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda haviam. Que coisa extraordinária! Salmo 139 e o verso de número 16. Ou seja, nada, nenhum detalhe, ainda informe, não tínhamos forma humana, não éramos nem um feto ainda, estava começando, a fase embrionária estava apenas no seu princípio, no seu começo, e Deus já estava anotando dia a dia, né? Segundo após segundo, milésimo de segundo, está tudo escrito no livro de Deus, está tudo escrito na palma de Deus, está tudo anotado pelo Deus vivo e verdadeiro. É interessante que do ventre até o dia da nossa partida, tudo está devidamente ajustado, anotado. O roteiro da nossa história está escrito aí pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Agora, é importante você observar que no meio desse roteiro, a gente às vezes passa por dificuldades, passa por momentos
terríveis da nossa vida, da nossa existência, e achamos que não é possível. Não, será que Deus é quem está escrevendo esse roteiro, esse roteiro fúnebre, esse roteiro escabroso, esse roteiro, crítico, não posso entender, não posso aceitar que esse seja o roteiro que Deus esteja escrevendo a meu respeito. Ah, querido, muitas vezes a gente não aceita realmente a situação na qual nós nos encontramos, mas é importante que você realmente não aceite. É importante que você continue a lutar, porque enquanto você está lutando, você está mostrando para Deus que está juntamente com Ele, de acordo com aquilo que está sendo processado, porque lá na frente aquela história não vai terminar do jeito que você imagina. Não, absolutamente não. Por exemplo, olha a história de Mefibosete. Mefibosete ficou aleijado, a ama caiu, tropeçou e levou um tombo, e Mefibosete foi morar lá em Lodebar. Apenas para resumir a história de Mefibosete, foi jogado lá em Lodebar. Irmão, Lodebar é a terra do nunca, terra de ninguém, terra da desgraça, da miséria, misericórdia. Lá estava ele, naquele ambiente completamente esquecido por todos, longe do palácio real. O seu pai de Mefibosete, foi o primeiro rei da monarquia de Israel, Saul, e agora ele está nessa situação de penúria, de pobreza, de miséria, e completamente esquecido naquele contexto, naquela situação, e agora, de repente, ele está lá naquele momento de desgraça, né, de abandono, de tristeza. O que acontece? Davi descobre que ele estava lá naquela situação, o rei Davi. E Davi então disse assim: o que? Mefibosete está vivo? Tem alguém que eu possa beneficiar da casa de Saul, da casa de Jonatas? Tem alguém? Tem? Não, tem. Não, quem é ele? Olha, o negócio é o seguinte: o Ziba, tem alguém? Tem. É o Mefibosete, está lá em Lodebar, na terra de ninguém, na terra, da miséria. E a situação dele é crítica. Não, manda uma carruagem buscá-lo. Manda a carruagem do rei buscá-lo. Ele vai se assentar comigo à mesa. Oh, que roteiro lindo! É o roteiro de Mefibosete. Já aleijado, né, paraplégico, sem ter os movimentos de sua perna, ele agora é convidado a sentar-se à casa do rei e comer das iguarias do rei Davi, comer à mesa do rei Davi. Que roteiro tão lindo, tão maravilhoso! Mas pastor, que tanta coisa, que tanta tristeza aconteceu. É verdade, mas tudo fazia parte do quê? De um roteiro. E quando o roteiro realmente tem que terminar lindo, maravilhoso, Deus faz isso. Ele é poderoso para alterar, ele altera o roteiro. Então eu quero dar um conselho para você. Você que está nesse momento aí, pensando que a sua história vai terminar do jeito que está. Na miséria, na desgraça, no esquecimento, no abandono, na frustração, na decepção. Eu quero dar um conselho para você. Observe a história dos homens de Deus. Observe a história dos homens da Bíblia. Observe a biografia de grandes homens, tanto da história comum, da história profana, da história secular, quanto da história da Bíblia. Porque Deus, de fato, escreve o roteiro da nossa história. O roteiro da história de Mefibosete foi escrito pelo dedo de Deus. Vou dar aqui mais um exemplo. Imagine você, o apóstolo Paulo. Paulo, que anteriormente se chamava também Saulo, de repente sai lá com carta dos magistrados, perseguindo a igreja de Deus, até consentindo na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, e faz uma arruaça. De repente, cai da sua cavalgadura, tem um encontro com Jesus, e aí, querido, o roteiro da sua vida é alterado. Aquele Paulo que respirava, né, e aspirava a ameaça contra os cristãos, de repente
tem o roteiro da sua história completamente alterado, completamente mudado. E é isso que eu quero que você entenda, porque às vezes as coisas estão indo de uma maneira que você diz, eu não estou conseguindo entender nada, eu não estou conseguindo aceitar nada, eu não... Ei, para aí agora, em nome de Jesus, para! E começa a pensar em uma única coisa. Eu estou servindo a Deus? A minha vida está na palma da mão de Deus? Deus é o Senhor da minha vida, da minha existência? É Ele quem realmente está controlando tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho? É Ele. Se é Deus que está na sua vida, se Deus está presente na sua vida, esquece, querido. Tranquiliza o teu coração. Descansa em Deus. Repouse nos braços do Eterno. Por quê? Porque a sua história não vai terminar da forma como você pensa que vai terminar. Porque onde, sabe, qualquer que seja a sentença onde o diabo colocou um ponto final, Deus deleta, Deus apaga esse ponto final e acrescenta uma vírgula. Porque o choro pode durar uma noite. Vírgula! Como eu amo as vírgulas na minha história, como eu amo as vírgulas na história dos homens de Deus, vírgula, choro durou uma noite, vírgula, e agora vem uma conjunção adversativa, mas, todavia, entretanto, contudo, porém, destarte, a alegria vem ao amanhecer, aleluia. Sua história não termina assim. Deus alterou a história de Paulo, Deus alterou a história de Mefibosete, um outro personagem tão maravilhoso que Deus alterou a história de Gideão. Gideão, estava lá triste, malhando trigo no lagar e não na eira, e tá aquele desespero de caos, uma pobreza, uma penúria tremenda, midianitas atacando toda hora, era só terminar de malhar o trigo que vinham já os midianitas e levava tudo, e o povo passava na miséria, o povo se escondeu em cavernas, se escondia nas rochas com medo dos midianitas, a situação era caótica. De repente, o anjo do Senhor, uma teofania, o anjo do Senhor, aleluia, o anjo do Senhor se apresentou e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. O quê? O Senhor está enganado, o Senhor está enganado. Quê? O Senhor é conosco? Como o Senhor é comigo? Não, o Senhor é contigo, varão? Não. Se o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, por que tanta coisa me sobreveio? Por que nós estamos vivendo nessa situação? Ou seja, ele estava querendo se defender de uma coisa que era indefensável, porque Israel havia pecado, Israel havia desobedecido os estatutos, os mandamentos que o Senhor entregara a Moisés para também instruir o povo de Israel. E eles haviam pecado, eles haviam rompido a comunhão, a aliança com Deus. E no momento que eles romperam a aliança, aí então eles começaram a pagar um alto preço. Mas a história de Gideão é uma história muito linda, porque Deus então apareceu a ele e disse, instruiu. Então vocês conhecem a história, ele instruiu, deu todas as instruções que ele deveria fazer, e a partir daí ele começou a ter experiências com Deus, experiências com Deus, experiências com Deus. Aliás, no roteiro da minha história, da sua história aí, querido, tem sim experiências com Deus. As dificuldades, as adversidades da vida, elas servem-nos como experiências de fé. Experiências de fé. Quanto mais você vive as dificuldades, tanto mais você experimenta o sobrenatural. Quanto mais você tem dificuldades para vencer problemas, maior também é o poder de Deus na sua vida. Quanto mais dificuldades você tem, mais testemunhos você terá para contar à sua posteridade e à sua geração, à nossa geração. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos fugir da história. Esse é um terceiro aspecto que eu quero considerar. Primeiro, do início ao desfecho, é Deus quem está tomando conta. Ele é quem altera a nossa história, como já disse aqui, através de pelo menos 3 exemplos. E, em terceiro lugar, não podemos fugir da história. O maior problema é que queremos fugir da história de Deus. Não, Deus é quem escreve a nossa história. Então, às vezes, a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam da forma como nós achamos que elas precisam acontecer. Não, assumimos então o controle e escrevemos nós mesmos aquilo que nós achamos que tem que ser escrito. A pior coisa
A pior coisa é quando queremos interromper a história de Deus. Isso pode custar caro. Por exemplo, Abraão tinha promessa de Deus, que seria abençoado e também seria pai de uma numerosa multidão, de multidões, né, de nação ou nações. Como a promessa não se cumpria, o que ele fez? Eu vou dar o meu jeito aqui. Tentou ajudar a Deus. Deus, o Senhor falou comigo que eu seria pai de multidão, eu já estou velho, o negócio é o seguinte, vou dar meu jeito. Ouvindo a sua mulher, né, e tomou para si uma das suas escravas, né, por nome H. E aí, querido, tentou aplicar um H em Deus. Você não aplica um H em Deus. Você não... Excuse me, dá licença aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém engana Deus, ninguém consegue ludibriar Deus em nada. A história, quem tem o controle é Ele. A história, quem está escrevendo é Ele. É Ele o diretor desse filme chamado Wellington. É Ele o diretor desse filme chamado Tibúrcio. É Ele o diretor desse filme chamado Gamaliel. É Ele o diretor desse filme chamado Trifena e Trifosa. É Ele o diretor desse filme chamado Joel. É Ele o diretor desse filme chamado Rafael. É Ele o diretor. É Ele quem tem o direito de escrever, de anotar, de mudar, de alterar. E você não tem como fazer absolutamente nada a não ser seguir as diretrizes do diretor do filme da sua história. Mas o Abraão disse, não, o negócio é o seguinte, já que não tenho filho, vou gerar um filho com a minha escrava. E aí gerou Ismael. Ele julgou que Ismael seria o herdeiro. Logo então foi repreendido, no capítulo 16 de Gênesis, ele foi repreendido pelo Deus Todo-Poderoso, pelo diretor, né, pelo diretor da história da qual Abraão era um protagonista. Mas ele resolveu colocar como coadjuvante uma escrava, e não era, ouvindo a voz da sua esposa. Disse, não, isso não funciona assim, Abraão. Abraão, vou dizer uma coisa para você, isso não funciona dessa forma, não funciona dessa maneira. Não, isso custou, sabe quantos anos de atraso e de silêncio de Deus na vida de Abraão? 13 anos. 13 anos de atraso, porque Abraão precipitou-se em querer escrever o seu próprio roteiro, em querer escrever a sua própria história. Oh, como é trágico, como é doloroso, como é triste, porque quando as pessoas querem realmente alterar a história, aí você simplesmente anula o que o salmista escreve no Salmo 139. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, do início ao fim. Deus está tomando nota de todos os detalhes, dos mínimos detalhes, até daqueles que eu e você nos esquecemos por conta da idade que vai chegando e já a memória não é tão fértil, já não é tão apurada assim, né? E você vai esquecendo de detalhes de coisas que aconteceram anos atrás. Mas Deus viu tudo e anotou tudo, aleluia. Então Abraão disse, eu vou dar o meu jeitinho. Eu vou ajustar essa situação, porque afinal de contas, a partir do momento que eu der o meu jeitinho, ajustar a minha situação, vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Teve um filho com a escrava H, tentou aplicar um H em Deus e o resultado foi pífio, horrível, porque até hoje a gente vê a confusão que há entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Olha que situação triste, olha que caos que isso trouxe para a história, especialmente para a história do Meio Oriente, né? Do Médio Oriente. E olha que situação, olha que tristeza. Pois bem, querido, quero dizer para você, no nome de Jesus, que a sua história não pode terminar assim. Você não precisa absolutamente querer mudar o roteiro da sua vida. Não. A única coisa que você tem que fazer é focar a sua mente em Deus. Pensar que Deus é quem está escrevendo a sua história e você vai fazer a sua parte. Sim, porque como protagonistas, nós temos também o nosso papel. Deus é quem escreve. Agora você tem o seu papel, você tem que cumprir o seu papel. E o seu papel é obedecer.
Esse é o primeiro aspecto do seu papel, da sua função como protagonista da sua própria história. Aprenda a ser obediente a Deus. Lá na escola, lá no princípio, lá no primário, lá no jardim de infância, você aprende o ABCD. Na escola de Deus, você aprende a obedecer. É verdade, é o alfabeto de Deus. Então, se você realmente quer ser bem-sucedido, aprenda o princípio da obediência. Na obediência a Deus está o segredo de uma história feliz. Ainda que enfrentemos adversidades, dificuldades, problemas vários, problemas mil, não tem problema, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu jamais serei atingido. Por quê? Porque eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha o brado de Jó. Que homem extraordinário, que personagem bíblico extraordinário, o patriarca Jó, contemporâneo de Abraão, viveu um pouquinho antes de Abraão, mas ele nos dá aí a lição maior do que a obediência, porque ele era um homem fiel, um homem justo, um homem que desviava-se do mal, um homem que criou seus filhos, educou seus filhos no temor do Senhor, e intercedia por eles, quando lá pelas caladas da noite ele não sabia o que os filhos estavam fazendo, mas ele estava buscando a Deus, e o diabo ficou furioso. Aí você diz, pastor, como é que Deus permite um negócio desse entrar na história de um homem fiel, de um homem justo, de um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal? Aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo. Sabe por quê? Porque Deus usou este homem que eu e você admiramos pela sua paciência, né? A paciência de Jó. Todo mundo fala da paciência de Jó, porque ele soube obedecer e, em segundo lugar, ele soube esperar. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista Davi. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Que coisa tremenda! Jó obedeceu a Deus, servia a Deus em obediência, em temor, de forma pia, de forma santa, de forma consagrada, mas ele também aprendeu a ser paciente. Na tribulação, escreve Paulo, sede pacientes na tribulação. O roteiro da minha vida, o roteiro da sua vida aí, em nome de Jesus, esse roteiro está sendo escrito pelo dedo de Deus, pela mão de Deus. Não vai terminar da forma como o diabo quer que pensa. O diabo fica colocando na cabeça da pessoa. Você acabou. Amaldiçoa Deus e morre. Você não presta pra nada não, rapaz. Você é um zero à esquerda. Você não vai pra lugar nenhum. Sua vida não tem mais jeito. Sua situação se eu fosse você, dava um tiro na cabeça. E são essas mensagens que vêm lá das profundezas do abismo, vêm lá das profundezas do inferno, para fazer com que a pessoa entre em desespero de casa e acabe sim com a sua própria vida. Ora, imagine você que nesse momento de confinamento, nesse momento de isolamento social, isolamento social, distanciamento social, desolamento, sei lá, qualquer coisa que você queira aí, confinamento, sabe, esse momento de sítio, estado de sítio, que coisa terrível. Tudo isso está acontecendo, mas você tem Deus na sua vida. Só quem não tem Deus dá ouvido a Satanás. Só quem não tem Deus dá ouvido a vozes que há no mundo. Paulo escrevendo, ele diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas perde o seu significado. Mas se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Todas as vozes do mundo têm um significado. Agora, qual é a voz que você vai ouvir? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. As ovelhas a ele ouvem e elas seguem-no. Simples. É só você ouvir a voz de Deus, querido. Seguir a voz de Deus. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu ouço? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você ouve a voz de Deus quando você está ouvindo uma pregação da palavra de Deus. Por um homem sério, por um homem de Deus, por um profeta de Deus. Você ouve a voz de Deus quando você atenta para o que a palavra de Deus está dizendo. Quando você lê as Escrituras, você está ouvindo a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus quando você olha para a cruz e entende que a cruz não foi o fim de Jesus,
mas foi a consumação da minha salvação, da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. Aí quando você aceita o sacrifício de Cristo e diz, eu me rendo a ti, Senhor, eu quero ser teu, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha existência, eu quero que o Senhor escreva uma nova história a meu respeito, porque até aqui a minha história tem sido um caos, uma vida de pregresso, uma vida de pecado, uma vida de miséria, uma vida envolvida com tantas trampas, enrolos e confusões. Eu quero pôr um fim nessa coisa. Eu quero acabar com esse tipo de vida, Deus. Eu quero realmente que o Senhor tome conta de mim e que eu seja de fato uma nova criatura, E eu tenho um novo coração. Deixa Deus arrancar esse coração de pedra, esse coração petrificado, empedernido pelo pecado. Permita que Deus arranque esse coração e dê a você um coração novo, um coração de carne, onde o Espírito de Deus habite, onde o Espírito de Deus seja introduzido, onde o Espírito de Deus seja manifestado e você tenha, assim, o roteiro de uma história completamente diferente daquele que Satanás vinha impondo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus não quer que a sua vida termine assim. Deus não quer que a sua história, o roteiro da sua história tenha um final triste. Você precisa ter um final feliz. E só há uma maneira de nós termos um final feliz. Primeiro, é entendendo que, de fato, é Deus que nos viu ainda informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda haviam. Ora, o Deus que começou a notar os detalhes da minha existência, da nossa existência, continuará a notar até o último dia do nosso suspiro aqui na terra. Com 6 meses de nascido, numa pequenina cidade, no interior de Minas Gerais. Eu nasci em Minas e fui criado no Rio de Janeiro. Mas aos 6 meses, por volta dos 6 meses, eu fui atacado de paralisia infantil. Eu ando hoje por um milagre. Com 6 meses, o médico decretou, lavrou a minha sentença de morte. Eu tinha apenas alguns minutos de vida. Deus usou meu pai para ser o doador compatível do sangue que eu precisava, para tentar escapar aquele momento. Ou seja, logo aos 6 meses, a minha vida poderia ter tido um final triste para os meus pais, porque eu não tinha entendimento de nada. Logo aos 6 meses. Mas Deus, aí é que eu digo para você, Deus que anota tudo, aleluia, maravilhoso Deus, poderoso Deus, não permitiu que eu ficasse paralítico por causa da paralisia infantil. Não permitiu que eu morresse, mas que eu vivesse para contar as maravilhas do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui para contar as maravilhas do Senhor, para dizer quão belo é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus, quão glorioso é o nosso Deus. Tantas aventuras eu tenho vivido ao longo desses 30 anos de campo missionário. 44 anos, 43 anos de vida cristã, de envolvimento com Deus, de envolvimento com a obra de Deus, de compromisso com a obra de Deus, desde a minha adolescência. Quanta aventura, quanta experiência tenho acumulado ao longo desses anos, entendendo que o meu roteiro, aleluia, o meu roteiro, quem está escrevendo é Deus. A minha história, quem escreve é o dedo de Deus. Não é um presidente da República, não é um político, não é qualquer espertalhão, não. Quem escreve a minha história é o dedo de Deus. E é isso que importa para mim, não importa o que esteja acontecendo, não. Claro que me preocupo com as almas, essas sim eu tenho que me preocupar, porque nós temos que amar uns aos outros conforme Deus nos amou.
Precisamos sim valorizar as almas estão perecendo, perdendo, algumas porque ignoram o Evangelho, ignoram a voz de Deus, não querem ouvir a voz de Deus. Mas eu quero glorificar a Deus na noite deste domingo, que Deus me livrou da paralisia infantil, Deus me livrou da morte aos 6 meses de nascido, para que eu pudesse viajar o mundo, como já tenho viajado em diversos países, em 4 continentes, dando testemunho do poder de Deus, pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que é poder de Deus na minha vida. Tem sido desde os 6 meses, o poder de Deus se manifestou, desde os 6 meses de vida. Aliás, quando eu ainda estava sendo entretecido lá no ventre da minha mãe, Deus já estava anotando tudo. Querido, pense nisso. Que o seu foco, que a sua atenção seja voltada para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Procure ser um canal de bênção, procure ser um canal de vida, profetizando vida para esta geração. Eu posso falar de vida, eu posso profetizar vida, porque eu sei, eu experimentei aos 6 meses o milagre da vida. Deus anulou a sentença de morte que o médico havia lavrado. Deus anulou a sentença de morte. Já estava tudo pronto na funerária, sabe Deus? Já estavam todos lá se mobilizando. Compra o caixãozinho porque o Wellington vai morrer. Não, o Wellington não morreu. O Wellington viveu e está aqui hoje aos 59 anos para dar testemunho do poder de Deus, do poder de Deus. É Deus quem escreve o roteiro da nossa história. É Deus quem escreve o roteiro da nossa vida. A sua vida não vai terminar assim, não. A sua situação tem uma solução. E a solução está em Deus. A solução está em Deus. Eu quero orar com você e por você. Quero pedir que a bênção do Senhor seja sobre você na noite de hoje. Que os seus olhos sejam abertos para ver as maravilhas do Senhor. Que o seu entendimento seja aberto para compreender quem está por trás da sua história. Se é Deus, descanse. Agora, se a sua história tem por trás de você um diretor chamado capeta, diabo, demônio, querido, sai dessa. Abrace-se com Deus. Renda-se a Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida. Diga: Senhor, eu venho a Ti. Eu quero confessar a Ti os meus pecados. Eu quero abandonar essa vida de miséria, essa vida de pecado, de desgraça, de abandono, de desleixo. Eu quero, Senhor, ser uma ovelha do Teu aprisco, uma ovelha do Teu rebanho. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me certeza de vida eterna, esperança de um dia, quando eu tiver que partir desse mundo, eu ter a certeza de que estarei para sempre com o Senhor nos Teus tabernáculos eternos. Aleluia. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, quando nós estamos aqui na Tua presença, eu quero pedir que o Teu poder se manifeste na vida das pessoas que precisam, Senhor, de um renovo espiritual. Aqueles que, porventura, se afastaram da Tua casa, se afastaram da Tua presença. E que precisam, de fato, ter o entendimento aberto e compreender que quem escreve o nosso roteiro, ou a história do o roteiro da nossa história, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, eu te peço que nesta hora o Senhor possa falar poderosamente aos corações. Aqueles que terminaram, que ouviram esta mensagem, que possam ser edificados, possam ser abençoados e possam entender que nada está fora do lugar.
nada. Nossa vida está nas tuas mãos, na palma das tuas mãos. E por nos encontrarmos na palma das tuas mãos, Senhor, é que nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo envolvam o teu ser, envolvam a tua alma, envolvam a tua vida. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que momento maravilhoso. Que momento poderoso, precioso. Momentos gloriosos temos passado aqui. Os minutos passam, a gente nem vê. A hora voa, a gente nem percebe. Por quê? Porque estar na presença de Deus é simplesmente maravilhoso, é simplesmente singular. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho de Deus, Jesus, o mediador da nova aliança, o desejado de todas as nações. Oh, aleluia, resplandecente estrela da manhã, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu sei que você vai dizer: fica mais um pouco aí, pastor. Está tão gostoso, o ambiente está tão maravilhoso, o ambiente tomado pela presença de Deus. Eu estou sentindo uma presença de Deus singular. Eu estou sentindo uma presença de Deus maravilhosa. Aleluia, aleluia. Saber que o Senhor me livrou da morte, saber que o Senhor preservou a minha vida. Saber que eu hoje posso andar porque fui livre da paralisia infantil. Aleluia, aleluia. Deus não me fez, Deus não somente tem me feito andar, Deus tem me feito voar nas asas do Espírito. Isso é extraordinário, isso é glorioso. Eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero te louvar, ó Deus, porque tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, estamos chegando ao final. Aleluia. Estamos chegando ao final. Não vou pedir desculpa a ninguém porque estou chorando, estou emocionado. Porque a presença de Deus é real na minha vida. Eu tenho que agradecer, eu tenho que ser muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Descanse. O roteiro da sua história está sendo escrito pelo dedo de Deus. Guarde aí o Salmo 139 para você entender que quem escreve a nossa história é Deus. Beijo no seu coração. Antes de terminar, quero reiterar aqui o meu apelo, meu pedido a você. Vá lá no Amazon.com, escreve lá 2, uma só carne. Está aí na descrição do meu vídeo, da mensagem, da live de hoje. 2, uma só carne. Não somente adquira, como também divulgue. Nos ajude a divulgar este livro, que é um livro para a orientação do casal, da vida a dois, da família. É um e-book, na verdade. Não é um livro, é um e-book. Você pode adquiri-lo e baixá-lo aí no seu telefone, no seu celular, no seu laptop, no seu computador, no seu iPad, no seu tablet. Ou seja, adquira aí, nos ajude, contribua. Conto com a sua ajuda, com o seu apoio e com a divulgação desse trabalho maravilhoso. 2, uma só carne. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Amém? Olha, até a próxima live, em nome de Jesus. Quem sabe essa semana nós teremos outras lives, né? Porque essa semana nós estivemos envolvidos com outras coisas. Estou finalizando o livro, mais um livro que vem aí, de um personagem maravilhoso do Antigo Testamento, cuja história, de fato,
cuja história de fato foi escrita pelo dedo de Deus. Uma história maravilhosa, uma história cheia de aventuras. Você vai gostar, vai sair dentro de 1 ou 2 semanas mais, já teremos o nosso próximo livro. Estamos trabalhando para que isso realmente aconteça. Amém? Beijo no seu coração, agora é a hora da gente ir. Amém? Até a próxima! Profetizando Vida! Pastor Wellington, Hymn of God International Church and Ministries, a church without walls. A igreja sem paredes, sempre à sua disposição para abençoar a sua família. Amém? Abraço. Aleluia.